Então, muito bem. Bem-vindos todos vocês. Obrigado. Mais um Roda de Mentoring. Esse tipo de programa, o objetivo é trazer conhecimento específico, né, de pessoas que lidam com mentoring e também associam o mentoring a outras atividades suas. Como é o caso da Paula. A Paula sobre fazer o casamento do mentoring, né, com a questão de branding, de marca pessoal, profissional. E tive o prazer de ter a Paula como aluna da primeira turma de formação em mentoring online. Né? Ainda era uma experiência, né? Fazer aquilo online, em plena pandemia. Mas foi muito bom, né? Foi uma turma cheia, uma turma de muito, muito bom nível. Até hoje vocês se falam, né, Paula? Já 2 anos depois, há contatos entre os membros daquela turma. Eu mesmo fico em contato com essas pessoas, é uma relação muito legal. Bem-vinda, Ana. Maria, bem-vinda também. Bom, então, vamos começar. O mini currículo da Paula já está no próprio convite, né? Todo mundo se inscreveu, viu também nas redes sociais. Tenho muita alegria em trazer a Paula aqui. Eu acho que ela tem muito, muito mesmo a contribuir, né? Com a sua experiência em comunicação e com a insistência de que tudo comunica. Paula. Bem-vinda, tudo bom? Obrigada, Paulo. Boa noite para toda a turma. Obrigada pela presença de cada um, né? Sei que, independentemente do fuso aí que o pessoal esteja, sei que é um horário que a gente já está um pouquinho mais cansado e tudo mais, então sempre admiro, né? Quem tira um tempinho para aprender, para ter essa troca bacana. Para mim é uma honra esse convite, é uma honra estar com vocês. O Paulo sabe que eu sou fã dele, indico a formação sempre que eu acho que é coerente para a pessoa. E é isso, admiro muito ele, assim, é uma pessoa que, como um verdadeiro mentor, eu sempre lembro dele, em diversas ocasiões, em diversas coisas que eu falo, apesar da formação ser relativamente rápida, né, Paulo? Quando a gente tem uma presença marcante realmente, né, na vida das pessoas, é isso que acontece, anos depois a gente ainda lembra de algo que a pessoa nos falou. Então, o mentoring para mim foi super importante, assim, contando rapidamente para vocês, a gente foi a primeira turma, bem no inicinho da pandemia. Eu já trabalhava com branding pessoal, mas de uma forma ainda muito intuitiva, misturando muito, né, o que eu aprendi com comunicação, com marketing. Sempre tive mentores na minha vida, né? Acho que todo mundo, na verdade, sempre teve. A diferença é que algumas pessoas identificam isso e outras não, né? Algumas pessoas percebem, são mais atentas, são mais gratas também, e outras não. Mas acho que todo mundo sempre tem aquela figura, né, ou algumas figuras. E desde então, o Paulo faz parte dessas minhas figuras e eu espero fazer parte na vida dos meus mentorados e das pessoas com quem eu converso nesse tipo de evento também. Então, é um prazer enorme estar aqui. Muito bom, obrigado, hein? Olha, vamos começar dando um alinhamento conceitual aqui para as pessoas, né? Então, vamos lá. Vamos lá, você vai explicar, né, dar uma explanação sobre o que é que você entende do conceito de marca, seja marca pessoal, seja marca profissional. Isso é a primeira pergunta. Então, como é que você conceitua isso, né? Já poderia, não é, ligar com a outra, né? Como é que isso tem a ver com a projeção do mentor no mercado? Como é que isso influencia a projeção do mentor no mercado? É uma pergunta óbvia, mas é para alinhamento, né, das pessoas. Sim. Depois, todo mundo pode ficar à vontade para fazer perguntas. Tá bom, pessoal? Claro, com certeza. Não, Paulo, acho que o óbvio precisa ser dito. Vocês sabem que a maldição do conhecimento, né, como a gente chama, tá aí para todo mundo, que nada mais é do que quando a gente sabe mais do que a maioria das pessoas, ou sabe muito sobre um determinado assunto, e a gente esquece que os outros não sabem, né? Então, a gente começa a falar sem parar,
como se para a pessoa fosse óbvio. E a gente tem que estar sempre atento para não fazer isso, mesmo nós, pessoas mais experientes, o pessoal da comunicação. Eu vivi isso numa reunião, né? Falei com aquele cliente em potencial, e aí no final ele me disse: Paulo, eu só não entendi uma coisa, o que é branding? Eu pensei, meu Deus, como pode a gente ainda cair nesse erro, né, de fazer as coisas às vezes no automático e esquecer que para a pessoa a nossa realidade não é clara para ela, né? Não é banal. Então, acho que é fundamental realmente a gente começar do começo. Então, vamos lá. Marcas, né? O branding pessoal, explicando, né, um pouquinho para vocês, ele vem do conceito de branding, que na verdade brand é marca em inglês, né? E o ING é quando algo está em movimento, né? Então, é o se fazer marca, né? É o gerir essa marca. O branding, ele foi muito usado sempre para marcas corporativas, que era o pensar essa marca desde o início, né? Quais são os meus objetivos, o que eu quero transmitir, o que eu quero comunicar, onde eu vou estar, para que público eu vou falar, em que pontos de contato é importante que eu esteja presente, quais parcerias fazem sentido dentro do que a minha marca acredita, dentro do que a minha marca realiza, vende, comercializa, dentro do que ela quer contar para o mundo. O branding pessoal nada mais é do que tudo isso para as pessoas, né? Então, é quando um profissional liberal, na verdade a gente fala profissional, né, Paulo, mas o branding pessoal ele é para todo mundo, até para uma dona de casa, até para uma pessoa que não monetiza o seu trabalho, mas obviamente ele é muito mais fácil de ser percebido quando alguém coloca suas técnicas com um direcionamento profissional. Então, o branding pessoal, ele é isso, ele é uma marca pessoal, ele entende que todo mundo é uma marca, por isso que não independe, né, de estar trabalhando ou não. Desde que a gente nasce, a gente deixa marcas no mundo, a gente deixa marcas nas pessoas. O que seria isso? A nossa forma de se diferenciar. Então, quando eu falo Paulo Ehrlich, né, quando eu recebo um convite como hoje do Paulo, o que é a primeira coisa que me vem à mente, né? Quais são as primeiras lembranças que me vem à mente em relação ao Paulo? Ele foi meu mentor. Quando foi? Que marca ele deixou? Ele é gentil? Ele é acolhedor? Ele é mais enérgico? Né? Ele é mais enfático? O que ele deixou de marca? Ele me deu uma sacudida e fez eu agir? Ele foi mais carinhoso, mas teve uma acolhida diferenciada? Então, essa diferenciação sempre existe, né? E ela começa muito cedo, muito rápido, em poucos segundos, assim que a gente visualiza aquela pessoa. Então, na verdade, o branding pessoal é o quê? São todos esses sinais, a roupa que a gente usa, o nosso gestual, o nosso tom de voz, a nossa oratória, as coisas que a gente compartilha dos outros numa rede social como Instagram, por exemplo, os conteúdos que a gente produz, as parcerias que a gente aceita. Então, ao meu ver, né, na minha definição, o branding pessoal é colocar intenção em todos os passos que a gente dá. Por isso que muitas vezes, equivocadamente, as pessoas entendem como criar um personagem, mas na verdade ele é o oposto. Ele é pegar tudo que a gente já tem de diferencial, tudo que a gente já tem de bom e, em última instância, sempre usar e abusar da nossa história para chegar onde a gente quer chegar, né? Para emitir os sinais corretos para o mundo na nossa comunicação. Então, ele não é só comunicação, mas ele sempre tem consequências muito fortes e muito perceptíveis aos olhos dos demais na nossa comunicação. Paulo, vai me guiando se eu respondi Sim. de uma forma que vamos os encaminhando leitores... agora para... Você falou uma coisa aqui que já vai me gerar uma outra pergunta depois. A questão agora é como é que isso... O que é que isso tem a ver com a imagem do mentor? O que é que especificamente em relação ao mentoring, a imagem de alguém que se projeta como mentor, né? Como é que é essa influência do pensar sobre a sua própria marca como mentor? Olha, eu acho que, na verdade, para todas as profissões, mas, obviamente, a gente, né, tá aqui focando mais em quem trabalha com mentorias, e a gente sabe que até o Paulo fala muito sobre isso, né? O mentoring, infelizmente, ele ficou banalizado entre as pessoas, assim como outras ferramentas de desenvolvimento, né? Como coach, enfim, diversas outras profissões também, né? Então, quando a gente trabalha o branding pessoal, a gente está trabalhando a diferenciação. Se eu me diferencio, se eu consigo deixar nítido, se eu consigo deixar explícito em todos os pontos da minha comunicação, e quando a gente fala branding, né, quando a gente fala marca corporativa, a gente pensa em ponto de contato, é o site, é a loja.
Não, no branding pessoal, ponto de contato é tudo. É a forma que eu respondo no WhatsApp, é o post que eu escolho fazer ou não no LinkedIn, é o jeito que eu abordo uma pessoa para convidar ela para algo ou para falar sobre os meus serviços. E, em última instância, eu sequer precisar procurar a pessoa, né? Então, quando um mentor, ele coloca muito, de uma forma muito clara, muito nítida, que entre esse mundaréu de mentores, de coaches, de todas as outras profissões que a gente sabe que estão aí, que tem muita gente boa, mas que também tem muita gente que usa os termos de forma equivocada, né? Seja de forma maldosa ou não, né? Mas ainda assim existe muita gente que usa de uma forma errada. Quando a gente se coloca dessa forma, a gente acaba conseguindo atingir as pessoas certas. Então, a gente para de receber aqueles pedidos de proposta do público, que às vezes até é um público bom, mas não é o nosso público, né? A gente para de ser confundido com outros profissionais. A gente para de receber questionamentos, no caso dos mentores, por exemplo. Ah, mas não entendi, tu é psicólogo? Não entendi, tu é coach? Porque muitas vezes a nossa comunicação permite esses ruídos de forma que a pessoa não consegue entender exatamente o que a gente faz. Ela pode até ter um vislumbre, mas a gente ainda deixa ruídos a ponto da pessoa ter dúvidas, né? Então, dentro da questão das mentorias, para mim, o principal benefício de se trabalhar como marca, de se enxergar como seu próprio ponto de contato, é isso, né? Que a gente acaba colocando intenção em toda a nossa comunicação e sendo a única opção quando a pessoa pensa em contratar um mentor. Então, claro que muitas vezes a gente acaba nichando, né? Cada mentor trabalha um segmento, um tema, mas dentro do que a gente se propôs a ser, olha, eu sou uma mentora de comunicação, eu sou uma mentora de branding pessoal, a gente trabalha para ser o único nome na mente do nosso cliente em potencial. Então, ele para de discutir preço, né? Ele para de pedir orçamento para todo mundo, de pensar em outras opções, ele para de ficar vagando sem saber quem contratar, porque ele conseguiu chegar em ti e ter o teu nome como uma única lembrança. Então, é mais ou menos como eu comentava com vocês. Quando eu percebo que o meu mentorado tem um potencial para ser mentor, tem essa vontade, e muitas vezes sequer sabe que isso existe, não da forma que o Paulo trabalha, eu não penso em outro nome que não seja o Paulo. Não só por eu ter feito a formação, mas porque é uma pessoa que eu confio. Então, no caso do Paulo, por exemplo, essa é a marca que ele deixou em mim. Falou em mentoring, mesmo que nem seja para indicar, automaticamente a minha mente recorda o nome Paulo Erich. Isso é marca pessoal. Lembro que há muito tempo isso se chamava posicionamento, né? Quando eu trabalhava em marketing, foi quando surgiu essa expressão, faz tempo, né? Surgiu essa expressão, você assumia um posicionamento na mente do consumidor, aí no caso. Exatamente. Bem, agora, uma coisa que você falou quando respondeu a primeira pergunta é que criar marca não é criar um personagem. E aí, você tocou numa coisa que me incomoda muito, muito mesmo. Eu digo com toda a certeza do mundo que se você não constrói um relacionamento de qualidade com o seu mentorado, não é? O processo de mentoring não vai andar tão bem quanto poderia andar. Não é? Ou não vai andar mesmo, porque a experiência de mentoring se compõe de relacionamento e um processo, um método que você vai aplicar. Estou falando do mentoring informal, né? O mentoring em que você vai ser contratado como mentor da pessoa. Muito bem. Bom, mas para que esse relacionamento se abra minimamente, esse mentorado precisa confiar em você. E para ele confiar em você, o que você vai fazer? Há um monte de coisas que você pode fazer. Mas eu acho que a primeira coisa que você pode fazer, a questão atitudinal, é ser você mesmo, é ser autêntico. Então, quando eu falo mentoring autêntico, também tem a ver com isso. É o mentoring de um mentor que é autêntico, ele é verdadeiro, mas ele é autêntico no sentido de ele é o que ele é. Ele não cria um personagem, ele não veste uma máscara para se vender no mercado. Ele é o que ele é, conversando com qualquer pessoa, aqui num evento como este, dando aula, atendendo uma pessoa, no supermercado, conversando com o caixa. Ele é a mesma pessoa. Então, uma das grandes coisas que que o mentor pode fazer, né, para conquistar a conexão necessária para começar um bom trabalho com o seu cliente,
é ser ele próprio, não inventar um personagem, né? Então, acho que essa é uma das características que deveriam marcar, né, um bom mentor, ou, por que não dizer, um mentor autêntico, um mentor verdadeiro, um mentor naturalmente mentor. Ele não está se artificializando, ele não está se fantasiando, né? E aí vem aquilo que acontece no mercado. As redes sociais, elas popularizaram verdadeiros tipos, né, que se apresentam como mentores. E, além de se apresentarem como mentores, apesar, melhor dizendo, de se apresentarem como mentores, quando começam a falar, você vê exatamente que aquela pessoa não está sendo natural. E, na maioria das vezes, o que ela está vendendo não é um mentoring, não é um processo de mentoring autêntico, verdadeiro, legítimo, né? É alguma coisa como ensinar você a vender aquilo que você sabe. Muita gente usa hoje isso aqui. Você sabe alguma coisa? Então vou ajudar você a vender. Tá? Por que não se apresenta como mentor em vendas? Eu já aceitaria melhor isso, né? Mas você diz, eu sou o seu mentor, sou o mentor dos mentores, o mentor supra-sumo disso aqui, daquilo ali. E, na verdade, essa pessoa vai ensinar técnica de vendas para o outro, vai dar um treinamento em técnica de vendas para o outro. Então, eu fico muito aborrecido, porque mentor é uma coisa tão importante, né? Mentor é uma coisa que existe desde que o primeiro ser humano ajudou o outro a se desenvolver. Então, é uma coisa que é quase intrínseca, né, ao desenvolvimento dos seres humanos. E quando a gente vê isso no mercado sendo deteriorado em termos de imagem, né, em termos da marca, então, o que hoje eu acho que é extremamente necessário é cuidar da marca do próprio mentoring como um todo, em geral. Seria preciso, e eu acho que todos vocês podem ter um papel nisso, né? O que é o verdadeiro mentoring? O que é o mentoring legítimo, não é? Genuíno, natural, autêntico, né? Então, vamos espalhar isso, né? E vamos, não digo lutar contra, contestar, vamos deixar de lado aquilo que é pregado, é apresentado como mentoring, na verdade não é. Então, acho que um dos grandes problemas que o mentoring tem em relação à marca é o que é que ele próprio é. Ou seja, é preciso cultivar a verdadeira marca do que significa mentoring, né? Ou seja, a marca do produto mentoring. Isso é que precisa entrar no mercado, quer dizer, entrar na cabeça das pessoas no mercado. Como nós não temos assim uma máquina de vendas como já existiu no coaching, né? Ainda existe, né, no coaching, existem máquinas de venda de coaching com muito dinheiro por trás. Como nós na área do mentoring não temos isso, nós temos o quê? De apelar para as pessoas que assistem a explanações como essas, a eventos como esses, participam de cursos que são de mentoring legítimo, né? E essas pessoas têm que ser os missionários, né? Espalhando né? Evangelizando, digamos, espalhando a boa nova, né? Que é o mentoring verdadeiro. Bom, eu me sinto um pouco nesse papel, quer dizer, pouco não, me sinto muito nesse papel, mas acho muito pouco diante da necessidade que a gente tem de construir a verdadeira marca do mentoring, ou, com outras palavras, a marca do mentoring verdadeiro. O que é que você teria a comentar sobre isso, depois de eu ter falado tanto, Paulo? Capaz, sabes que eu adoro te ouvir. Mas eu acho que é bem isso, Paulo. Eu sempre tento, inclusive, evangelizar, né? Pregar isso para as pessoas que eu, por exemplo, presto consultorias de comunicação também. E eu sempre tento ensinar realmente para as pessoas a diferença da consultoria, né, para a mentoria. Sempre me perguntam, e acho que é uma pergunta natural também, né, de quem não é da área. Não acho que seja um problema na comunicação, que não deixou claro isso antes. Não, eu acho que muitas vezes a gente realmente tem que vender algo mais abrangente, e aí quando a pessoa vem de fato falar contigo, te tirar dúvidas, né, antes da contratação, é teu papel também como mentor explicar o que é a diferença, né? Então, quando que vamos fazer mentoria, quando vai ser consultoria, quais os formatos, quais os tempos de duração, quais os valores investidos, por que se diferem. Então, eu acho que realmente se a gente não faz isso, a gente acaba vendendo algo
enganoso, né? Parecendo também que na hora ali eu escolho, pego um saquinho ali, escolho, vejo o que vai sair. Se vai ser conteúdo, se vai ser consultoria, se vai ser mentoria. E não é assim, cada pessoa tem a sua necessidade. E também conforme a gente já vai ganhando mais cancha, né, no mercado, mais jogo de cintura ali, para o profissional, né, para o mentor, é muito nítido quem precisa do quê, né? Mas acho que tem que sempre deixar muito explícito, né, o que é. E, de certa forma, eu gosto de fazer o seguinte, né, Paulo? Na minha primeira mentoria, é claro que eu sempre passo antes da contratação todos os detalhes, mas no meu primeiro encontro, eu sempre faço um alinhamento de expectativas. Porque, de repente, a pessoa não entendeu, de repente me pegou num dia ruim, de repente, né, minha comunicação foi falha realmente, ou a pessoa, enfim, não estava no seu melhor dia para compreender, e acha que contratou uma coisa e, na verdade, contratou outra. Então, no primeiro dia, eu sempre faço duas coisas, né? Três, na verdade. Eu sempre uso a mesma camisa, porque gosto de rituais. Eu sempre alinho expectativas, então eu digo, né, o que estamos fazendo aqui hoje, para onde a gente está indo, o que foi contratado. E eu sempre conto a minha história, porque eu acho, e tenho quase certeza que eu aprendi isso com o Paulo, se eu não me engano, ele nos contou a história dele também na primeira aula da formação, que o processo de mentoria, ele é muito, não sei se o pessoal aqui já pratica ou se está iniciando, enfim, mas ele envolve muito o emocional das pessoas, né? Não à toa que é muito comum, inclusive, das pessoas confundirem as coisas, né? E quererem meio que fazer uma terapia, que é, inclusive, uma outra coisa que a gente tem que evitar. Então, uma coisa que envolve tanto emocional, né, que tem um envolvimento maior, que tem uma duração maior, a gente não tem como esperar que a pessoa confie na gente sem saber nada da gente. Então, a gente se senta ali. No meu caso, né, que trabalho com mentoring, muito focado em branding pessoal, em comunicação. Então, como que tu conta a tua história para o mundo? Ou seja, para eu ajudar como que a pessoa conta a história dela para o mundo, eu tenho que saber a história dela. Para ela me contar a história dela, como no nosso caso não é terapia, não é uma via, né, de mão única, eu preciso contar a minha história também. Então, é fundamental que eu faça isso, que eu crie esse laço, que eu crie esse vínculo e que, como todo bom mentor, eu mostre que muitos dos desafios que ele já me pontuou ao longo da contratação, eu também já vivi, né? Muitas vezes na própria comunicação, na própria carreira, no próprio trajeto ali, nas dúvidas, né, de como se posicionar, que quem é da área também tem, né? Também faz escolhas diárias de como se posicionar ali para o mundo. Então, essas coisas eu sempre faço, assim, e acho que isso já cumpre boa parte do nosso papel de separar o que é o quê, né, e o que é o verdadeiro mentoring autêntico. Então, vamos tentar construir aqui o que seriam os aspectos que compõem a marca de um bom mentor, né, que projetariam um bom mentor no mercado. Eu contribuí com o aspecto autenticidade. Contribuir com isso. Você acabou de falar algo relacionado com a capacidade de se conectar emocionalmente com o outro. Né? Uhum. Todos aqui podem contribuir, tá? Todo mundo pode falar. Isso aqui não é um diálogo só, não, tá? Estou até estranhando que Mauro não falou ainda. Rapaz, o caba que chega atrasado, viu, Paulo? O caba que chega atrasado nos cantos não tem moral nenhuma. Então, assim, eu já cheguei atrasado, ainda bem que você levantou a bola para mim, viu? Senão eu ia ficar caladinho aqui, dizendo que o caba entrou aqui. Aí, Paulo, tudo bom, Paulo? Construindo aqui, tudo bem. Assim, tudo bem. A autenticidade demais, e a capacidade autenticidade. de conexão emocional. Eu acho que bagagem. Eu acho que, antes de tudo, você tem que ter bagagem e demonstrá-la, que pode ser sob a forma que a Paula bem colocou, que é contando a sua história. Ela, de certa forma, vai embasar e vai, na minha vista, né, na minha avaliação, ela, de certa forma, vai embasar e vai tranquilizar o mentorado que ele está diante de alguém que tem o que lhe passar verdadeiramente. Eu acho que ele vai se juntar à sua autenticidade, viu, Paulo? A sua autenticidade é o fato de você, de fato, ter mesmo uma bagagem a ser compartilhada. Juntando o passar a bagagem com a autenticidade, isso se opõe radicalmente à arrogância com que muitos tentam passar o seu conhecimento. Tem muita gente que poderia, assim, ajudar demais, né, no mercado, mas, ao se colocarem, colocam-se como, assim, os grandes sabichões. Os grandes sabichões.
E aí vem uma outra coisa que eu acho que eu vou acrescentar aqui como um aspecto, isso, Paulo é que vai validar isso tudo no fim, que é a questão da humildade. Sempre frisando que humildade não é humilhação. Quem fez as minhas aulas sabe que eu uso a expressão humildade nobre. Eu acho a humildade uma coisa vinculada à nobreza. Você tem que ser muito nobre para ser humilde, né? Ou seja, deixar de lado qualquer aspecto de arrogância. Então, se você consegue mostrar o que você sabe, mas sem se arvorar, né, a querer ser o grande sábio, né, da sua área, acho que isso... Né? E, para tanto, uma das boas coisas que você pode dizer para construir essa boa imagem sua, isso pode parecer um paradoxo, é dizer não sei quando você não sabe. Isso é uma coisa que eu acho... Quando eu aprendi a dizer isso, né, porque eu imaginava, né? Puxa vida, a pessoa vai me contratar como mentor. Então, ela acha que eu sei tudo, né, da área dela, daquilo que ela quer. E principalmente nas áreas que eu mais trabalhei, que foram liderança e carreira. O cara acha que eu sei tudo, vou resolver qualquer problema da liderança. Né? Eu não vivi todas as questões da liderança, nem consegui ler tudo sobre todos os problemas que há na liderança. Então, pode ser que a pessoa me coloque algumas questões que eu não saiba, mas na hora vamos descobrir juntos. Eu não sei. Então, a humildade, que para mim é igual à nobreza de dizer que não se sabe, isso pode constituir também um bom traço, né, que constrói, acho que é a marca do mentor. Se alguém concorda ou discorda, pode comentar. Muito à vontade. Posso falar, Paulo? À não está vontade. aparecendo para mim, no meu sistema, não está entrando a mãozinha. A mãozinha. Eu só queria acrescentar em tudo do que vocês falaram, que essa humildade, essa competência colocado, isso traz um traço grande da relação que chama confiança. A confiança só vai chegar se essa relação colocada pela Paula, dessa parte comportamental, essa competência e essa humildade de falar não sei também, vamos entender junto, e se situar quase no mesmo patamar, tem confiança. E com confiança você consegue puxar a pessoa para um desenvolvimento, para alguma coisa. Se não tiver, você vai ficar dando aula. Vai lá, começa a dar recado da aula, da receitinha de bolo, enche de receita de bolo. Na verdade, para mim, mentoria é um processo mesmo. A gente tem que ser séria no processo. Tem começo, tem meio, tem fim, tem essa parte toda. Mas a parte que faz a diferença e que faz essa marca é essa competência sua, que está na humildade, que está na forma de passar, que está estabelecendo uma relação de confiança. Relação de confiança estabelecida, você vai em frente, na minha opinião, tá? Bom, com certeza. se não constrói o mínimo de confiança, não há abertura. Se não há abertura, o processo não anda. Não anda. Mas tem muita gente fazendo isso, tá? Dando receitinha de bolo, dando falando que vai fazer mentoria. Está só dando um treinamento, né? O mentor fala, o suposto mentor fala, o outro ouve, anota e vai tentar colocar em prática aquilo que anotou. Aí põe o mentor cobrando. Não tem marca, não tem... Não faz. Uhum. E acho que é bem importante esse alinhamento de expectativas já no primeiro encontro, justamente por isso, sabe, Tânia? Porque, na verdade, a gente não deve dar receita de bolo, mas muitas vezes a pessoa quer a receita de bolo. Ela quer o fácil, ela quer alguém que pegue ela pela mão e não leve ela junto, na verdade, tipo, entregue ela já no resultado. Isso não existe, né? Não é viável, não é saudável, acaba que ficaria escravizada aquele mentor, né, para sempre, assim, vinculada a ele eternamente. Então, não é mentoria, né? Pode ser qualquer outra coisa, mas não é mentoria. Então, acho que por isso que é tão importante esse alinhamento de expectativa. É uma boa oportunidade para explicar a diferença entre mentoria e consultoria, né? Você quer tudo pronto? Um consultor pode te entregar isso. Você traz toda a relação de problemas que você tem, ele vai dizer, faça isso, faça isso, faça isso. É uma receita que você precisa. Né? Exatamente. Não é o caso, né, de fazer a verdadeira mentoria. Então, assim, o que é que está sendo vendido, né, como mentoria e não é mentoria? Isso a gente falou semana passada no outro evento. Né? Então, consultoria é uma coisa muito comum.
Então, vários consultores estão mudando a sua titulação para mentores, né? Aproveitando a onda que existe a favor do mentor. A onda mercadológica, né, em relação ao mentor. Mas não é, vou entregar uma coisa pronta. Mentor é processo de desenvolvimento. Quem é seu cliente como dentro de uma experiência de mentoring, quem é seu cliente tem que terminar o processo e se não se tornou completamente independente porque adquiriu toda a sua bagagem, alguma parte dela ele já adquiriu, ele já pode seguir um caminho. Isso, eu até posso dar um exemplo, sabe, Paulo? Eu tive um mentorado que a gente criou uma afinidade muito grande. Ele é um senhor muito querido aqui em Pelotas, no Brasil inteiro, dentro do segmento dele. Ele tem a idade que o meu pai teria, né, se fosse vivo, então a gente tem um vínculo paternal até, de certa forma. A gente realmente ficou, né, conectado. Eu passei a escrever, tentando auxiliar ele, né, criando esse vocabulário de marca. Quando eu me dei conta, como ele mesmo dizia, eu escrevia na linguagem dele melhor que ele. Então, a gente acabou realmente criando uma afinidade muito grande e, além das mentorias, eu acabei conseguindo usar minhas outras habilidades como comunicadora dentro do projeto dele. Só que o que aconteceu? A mentoria acabou e ele quis continuar. E aí ele quis continuar no formato de conteúdo. E, obviamente, e aí eu disse para ele, olha, isso não é mentoria, vamos iniciar um novo contrato. Né? Exatamente. Quando existe clareza do que está sendo feito, não há problema algum. Não há problema algum. Só que o que acontece? Ele precisava, apesar de eu falar como ele, melhor que ele, como ele mesmo fala, eu não estava ali no dia a dia dele. E a rotina dele, apesar de ser um senhor, é muito dinâmica. Então, ele tinha uma equipe interna de comunicação e acabava criando essa ponte comigo que não estava dentro da empresa. Então, o que eu acabei vivendo? O momento de demiti-lo, né, como cliente. Então, de chegar e explicar para ele, olha, né, a gente tem essa afinidade muito grande, a gente pode, inclusive, viver outros processos futuros, né, a gente pode, eventualmente, marcar um encontro, tomar um café, inclusive, não precisa nem ser um serviço, mas, realmente, nesse formato, eu nem produzo mais conteúdo para ninguém. Então, a gente, atualmente, nesse formato, não está sendo viável para ninguém, e nem faz sentido, afinal, ele tem uma equipe de comunicação interna. Então, eu acho que é muito isso, assim, e ele, depois que eu saí da empresa, ele me mandou um áudio, Paula, te agradeço mais uma vez o teu profissionalismo, porque eu disse para ele, inclusive, financeiramente, não está sendo inteligente, porque tu tens uma equipe de comunicação. Uhum. Então, pagar uma pessoa por fora não faz sentido. E uma pessoa que não pode te dar, mesmo que tu pudesse, né, mesmo que tu queira contratar, não posso te dar exclusividade, porque tenho os meus mentorados. E aí ele ficou muito grato, e a gente se dá bem até hoje, e se encontra, e aceita convites um do outro. Então, eu acho que é sempre muito sobre isso, sobre ser claro, assim. E sobre a questão inclusive, aprendi muito sobre humildade com ele é uma aula de humildade, assim. E sobre essa questão de dizer não sei, eu até fiz um conteúdo esses dias no meu Instagram. Ainda mais em anos tão polêmicos como esse, né? Que saudade que eu tenho de ouvir as pessoas dizendo eu não sei. Porque hoje em dia parece, e faço a minha meia-culpa, né? Porque o branding pessoal, para mim, os profissionais de branding pessoal têm muita culpa nisso. Porque a gente defende muito, posicione-se para não ser posicionado, né? Não só em questões políticas, mas também, mas sobretudo na vida. E eu sempre costumo dizer, ok, mas quando a pessoa surtar, porque foi cancelada na internet e não tem estrutura emocional para ser cancelada, quem é que vai estar com ela? Não vai ser o profissional de branding pessoal. Ela vai ser deixada na mão, porque caiu no conto do posicione-se, né? Então, não é assim. É bonito dizer eu não sei. É bonito dizer eu não tenho opinião formada. Não quer dizer que a pessoa é ignorante, quer dizer que ela está pedindo um tempo a mais para aprender sobre determinado assunto, se for do interesse dela realmente, não uma imposição da sociedade. Então, essa questão de dizer não sei, para mim, é fundamental num mentor, até por tudo que a Tânia comentava, né, da relação de confiança que se cria. Se eu confio em ti, eu confio que tu vai ser sincero o suficiente para me dizer que não sabe, né? E só para finalizar a questão finalizar a minha resposta, né, claro que vocês podem falar, mas essa questão que o Mauro falava da bagagem, eu acho que é super importante, primeiro, ter a bagagem que tu, de fato, né, vendes e diz que tem, mas também da qualificação constante, né? Então, o Paulo comentava, eu não sei tudo sobre todas as coisas, e é bem isso. Eu acho que a maior riqueza de ser mentor
e nisso se assemelha até ao comunicador, né, ao ser comunicador, é o tanto que a gente aprende. Então, a gente não tem obrigação de saber sobre tudo, mas eu adoro ter um mentorado de uma profissão que eu nunca atendi, porque aí eu tenho que me debruçar, eu tenho que ler livro, eu tenho que mergulhar no universo dele, e para mim não existe nada mais bonito do que isso, assim, e até uma questão de empatia, não sei, a gente dizer, eu quero mergulhar no teu universo, eu quero entender a tua dificuldade sob o teu viés, sob o teu olhar, sabe? Então, para mim, já entrando em outras questões, né, Paulo, mas uma das maiores riquezas, se essa fosse a pergunta, do ser mentor autêntico, é isso, é se apaixonar pela história de outra pessoa. Muito bom. Agora, você levantou algo que me lembrou um outro traço aí na nossa construção. Estamos fazendo aqui uma construção conjunta, né? De traços do que constrói a marca de um bom mentor. Quando você demitiu o seu cliente, né, inclusive mostrando a ele que ele estava gastando dinheiro sem necessidade, né, você teve um comportamento completamente dentro do que chamamos de ética. E a questão ética no mentoring é fundamental. E a gente pode analisar essa questão ética sob vários aspectos. Vamos ver se eu lembro alguns, né? Um deles é a honestidade, no sentido profissional, que vem na história do não sei também. Nesse momento, você está sendo também ético, e não inventando histórias para cobrir, né, um vazio de conhecimento que você tenha, você começa a inventar coisas e tentar enganar o cliente. Essa é uma coisa. Outra coisa ética dentro da questão do mentoring é você, no momento em que vê o seu mentorado precisando de uma ajuda por uma questão psicoemocional e você não é psicólogo, não pode ajudar essa pessoa de jeito nenhum, tirar o chapéu do mentor, colocar o chapéu do psicólogo, tá? Você não pode levar em frente esse processo. Então, é mais uma oportunidade de você ser ético. Uma outra questão é, no momento que você sente que ele já está praticamente independente de você, não tem que inventar nada para ele ficar ainda dependendo de você. Não tem que inventar nada. Então, você tem que soltar esse cara. Eu acho que o grande momento de sucesso do mentor, ou um dos grandes momentos de sucesso do mentor, é quando o mentorado olha para ele e diz assim, eu não preciso mais de você. Né? Muito obrigado, eu vou seguir sozinho. Eu levei isso para dentro do meu trabalho nas empresas. Então, quando eu vou implantar programas de mentoring organizacional, o que é que eu faço? Tenho lá o pessoal da área de recursos humanos, eu começo a passar todo o meu conhecimento. Eu vou implantando o programa, mas tem uma pessoa, tem uma equipe de pessoas do RH, geralmente do RH, e tem uma delas, que é a coordenadora, que fica junto comigo. Então, eu vou implantando, ela vai mostrando a essa pessoa, eu vou agindo como consultor. Claro que nos momentos, vão surgindo momentos de dúvida, de dificuldade, eu desafio aquela pessoa e tal, e eu começo a trabalhar como mentor também, mas é uma mistura de mentor e consultoria. Tem que ser consultoria porque eu tenho que entregar um método, eu tenho que dizer, tem que ser assim, 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 para seguir o método. Mas no meu contrato com as empresas está escrito que eu vou fazer uma sessão do know-how que eu tenho para eles. Então, quando a empresa se sentir em condições de me dizer adeus, Paulo, a gente não precisa mais de você, chegou o meu momento de sucesso. Ou seja, eu consegui fazer com que eles ficassem independentes. E este ano está acontecendo isso com uma das empresas, e eu digo, tá bom, eu acho que já está bom, vocês já podem ir sozinhos. Não, fica mais um pouco, a gente ainda precisa disso e tal. Tudo bem, por exemplo, para dar treinamento. Treinamento faz parte do programa. Né? Quem tem o traquejo de treinamento, como eu tenho, na verdade, de tantas turmas que eu já fiz de formação de mentores, vai dar um treinamento provavelmente com mais eficácia do que quem vai começar hoje a pegar o meu material para dar treinamento. Tá? Com o tempo pode se tornar melhor do que eu, claro que pode. Né? Mas na gestão do programa, na questão gerencial do programa, essas pessoas podem ir tranquilas, porque já viram uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, na medida que você vai repetindo os ciclos de mentoring dentro da empresa, as pessoas vão aprendendo a fazer, aquilo torna-se até uma rotina. Entende tudo como tem que ser feito. Os materiais estão lá, os formulários estão lá, tudo está lá. Então,
eu digo assim, olha, a grande medida do meu sucesso, a maior medida do meu sucesso, o maior sinal é um dia que você disser, Paulo, não precisa mais de você. Parece completamente incoerente isso, né? Porque é o inverso da consultoria. Na consultoria, a consultoria habitual é o que é. Todo consultor adora, né, que a empresa contrate o tempo todo. Tem que ser se pudesse ser um contrato eterno, seria o ideal. No meu caso, não. Assim, o meu sucesso era tão maior quanto mais cedo esse pessoal me dispensar. Assim, então, eu acho que esse é um outro aspecto ético muito grande. Uma outra questão ética enorme dentro do processo de mentoring é a confidencialidade. E aí, isso aqui é um vaso sagrado, como eu digo, né? É uma coisa absolutamente sagrada, que é a confidencialidade. Ou seja, você só vai tirar de dentro da sua relação com o mentorado alguma coisa para dizer a um terceiro, se houver expressa autorização dele. E a via de mão dupla, às vezes você diz coisas pessoais suas, o seu mentor diz para o mentorado também. Dependendo do nível de abertura que eles tenham entre si, o mentor também revela coisas da sua vida que não vai dizer para todo mundo. Tá? Então, também o mentorado tem que respeitar esse aspecto da confidencialidade. Então, olha aqui, veja quantas coisas a gente já tem como traços constituintes, né, do que seria a marca de um bom mentor, né? Como é que o mercado veria esse bom mentor. Já falamos de autenticidade, de bagagem, de capacidade de conexão emocional, de humildade e de ética. Olha quanta coisa juntas, imagina isso tudo junto, né? Se alguém como mentor consegue passar para o mercado uma imagem dessa, meu Deus, né? Já é muita coisa, né? Já é muita coisa. Deve haver vários outros aspectos. A gente está fazendo um estudo em grupo aqui agora, né? Paulo, por sinal, Paulo, essa observação que o Marcos fez aqui, muito bacana aqui no chat. É que eu não seria eu posso falar aqui, ó, dizendo, Paulo, seria interessante criar uma carta de princípios para mentores autênticos. Maravilha. Marcos tem umas ideias assim muito legais. Muito legal, viu? Muito bom. É. Eu só queria dar uma colaboração, pegando algo que a Paula tinha falado. Não sei se ele também é comunicador, Paulo, da mesma área, e está às vezes na mesma sintonia. Mas eu achei tão importante se você falou do aprendizado contínuo, né? Eu acho que é uma coisa muito do mentor. O mentor autêntico, ele não fica parado no tempo. A despeito da gente não conseguir acompanhar tudo, a gente sabe como é que são as demandas do mundo atual, e nem é obrigatório também de saber ficar maluco, feito doido, querendo aprender tudo. Hoje eu acompanhei uma palestra do Google Store que ele fez para empresários aqui no Ceará, e eu fiquei com aquela sensação de que 70% do pessoal ficou com aquela cara de paisagem, não entendeu nada. Mas se você sair dali e for buscar a informação, tá massa, tá legal, muito bom. E eu acho que a gente, enquanto mentor autêntico, também tem isso, de sermos pessoas com um eterno espírito de aprendiz, de estarmos buscando, porque isso a gente vai levar adiante. Quanto mais a gente aprender coisa nova, ser humilde na hora de não saber, ir lá depois, e aquilo ali vai casar com alguma coisa que a gente já sabe. Eu acho muito importante. E eu acho engraçado como isso é interessante, né? A gente acaba sendo reconhecido por isso de uma maneira meio enviesada. Acho que semana passada, foi umas 2 semanas, eu dei um bate-papo, não era nem uma palestra, não. Um grupo de líderes de comunicação de uma empresa nossa, grande, que tem aqui cliente, né? E aí, em determinados momentos da fala, eu estava sempre citando alguma coisa. Citando um podcast para eles ouvirem, citando um livro que eu tinha lido recentemente, citei um seriado, não sei de onde. Lá para as tantas, uma das pessoas disse assim, é legal a gente conversar com o Mauro, que o Mauro é aquela coisa meio mentor, né? Tudo ele fica buscando uma correlação, alguma coisa para indicar. Eu acho que meio que perpassa um pouco da responsabilidade que a gente tem de estar levando coisa nova também, informação nova, e sermos eternos aprendizes. Isso aí. Bom, um pouco tardiamente, mas vou dar as boas-vindas a todos que entraram depois, não é? A Sônia, a Cláudia, Betânia, Suzana já estava, Grácia, Fernanda, Eliane. Fernanda e Eliane nós nos veremos na próxima semana. Márcia, Rose, Gilberto e o Matheus, que tem pergunta para fazer. Tudo bom, Matheus? Olá, Paulo. Tenho visto aí suas publicações, viu? Eu vejo, exato. Então, pode acompanhar direto como é que está funcionando a minha mentoria com a Paula, né? Então, eu até quis entrar aqui para dar meu depoimento, tá? Assim, ó, comecei com a Paula antes de fazer o curso de mentor, então, para mim, as duas coisas andariam juntas, ser mentorado e já começar a tentar ter
minha vivência de mentor em coisas diferentes, né? A minha mentoria, como eu sou médico, passou a ser em cima de pessoas de formação médica, enfim, tem uma doutoranda, tá bem bacana o resultado. Mas eu queria trazer a respeito da questão da marca pessoal, que eu precisava de uma transformação que acho que ficou bem desafiador para Paulo fazer, que era agrupar aqui aos meus 40, assim, né, uma história que tivesse bem esse tom, né, de uma marca concisa e ao mesmo tempo coerente, que agrupasse coisas que, a meu ver, eu não conseguia ver o que fazia sentido externar da minha história, era muito confuso para mim. E, ao mesmo tempo, precisando fazer com que eu abrisse a clínica fechada do consultório para uma coisa de saúde mental, que eu sou psiquiatra, né? Para todo um outro universo de uso, e eu estou muito satisfeito assim com as novas possibilidades, porque acaba indo para o mundo uma faceta mais arrumada, desenhada, coerente, do que eu gosto, do que eu quero, né? E eu não tinha me dado conta de como isso era importante, significativo. As pessoas já têm me consultado, me perguntado mais sobre o que eu estou trazendo, né? E eu não dava tanto valor para isso. Eu não achava que isso teria lugar, né? Então, até uma das coisas que me chamou bastante atenção é que muitos dos gestos da Paula foram em detalhes, coisas que são pequenas para montar, mas que fazem uma ruptura de uma barreira enorme, até de medos, assim, da pessoa de construir uma marca, né? Então, eu espero, enfim, as novas etapas que estão vindo ainda, né? E posso depor aí também a respeito da importância, da relevância que está tendo para mim, deixar para trás um universo até bastante confuso para uma coisa bastante mais firme, estruturada no que eu trabalho. E com relação a ser mentor, foi bastante inspirador também a questão do gestual, né? Da postura do mentor, como tu mencionaste aí, Paulo, né? Que a Paula tem bastante, né? Que é da escuta e dos pontos de afinidade que a gente consegue trabalhar. E eu acho bem, até em relação à técnica da mentoria, me fascina esse tipo de relacionamento que se estabelece, né? Eu, como clínico, assim, né? Eu tenho que ficar numa isenção, num distanciamento, e a mentoria ela me permite, assim, ir lá e abraçar a causa, estar junto e curtir junto de uma maneira bem mais solta. Eu acho que, de certa maneira, me gratifica esse outro lado que eu não posso ter na isenção clínica, né? E eu fiquei bem contente com a novidade, eu quero experimentar mais. Só que isso me permite esse abraçar, né? Que pode ser até abraçar o próprio mentorado, né? Que você não faria isso com o cliente na clínica. Isso está gerando na sua comunicação uma diferenciação. Se eu perguntar a todos aqui o que é que imaginam da comunicação de um psiquiatra, né? E o que é que, comparando agora com o que nós estamos vendo na comunicação que você e a Paula estão construindo, né, nas redes sociais, há um diferencial enorme. Já no momento atual, já há uma distância enorme. Eu estou seguindo. A distância enorme. Isso pode ser, digamos assim, eu diria até um processo de desmistificação da imagem do psiquiatra, está entendendo? E facilitar muito mais a comunicação do próprio psiquiatra com seus clientes e vice-versa. Desmistificar essa coisa, que o psiquiatra é aquele cara parado. E quando muita gente junta psiquiatra com a ideia de psicanalista também. Aí que fecha a imagem toda, né? Então, isso, sim. Aí fecha tudo. Então, vocês estão criando uma coisa muito legal, muito diferente, que é uma nova maneira de se ver um psiquiatra. É uma marca, é uma imagem diferente. A marca que está sendo construída para você, ela é, a meu ver, muito diferenciada. Né? Eu sou sobrinho de psiquiatra, conheço psiquiatras, então... E a gente vê que é bem diferente. Eu estou gostando muito do que está sendo feito. Então, eu estou feliz que esse encontro fica gravado, né? Porque esse depoimento maravilhoso do Matheus e esse complemento maravilhoso do Paulo, eu quero para mim, né?
Mas olha, eu agradeço muito as palavras do Matheus. Amanhã a gente tem mentoria, né? Acho que ele está querendo assim me conquistar para que a mentoria eu não puxe as orelhas dele, não faça nada, né? Mas o Matheus realmente assim, ele é um desafio, né, Matheus, para mim, porque o Matheus ele é uma pessoa que estuda muito, é psiquiatra, óbvio, né? Então é super preparado, ele é muito inteligente, então tudo isso faz com que a gente, obviamente, precise se qualificar ainda mais, né? Então precise buscar lá no nosso repertório ainda mais coisas. E eu sempre lembro de uma frase que ele comentou uma vez comigo, que me fez muito bem como mentora, né? Que foi, Paula, tu sempre consegue traduzir o que eu quero, traduzir o que eu estou pensando. Então, não sei nem se ele lembra, mas o termo que ele usou de traduzir é um termo que, inclusive, eu trago para minha marca, né? Para as coisas que eu falo, porque eu acho que é muito isso. Muitas vezes a gente não tem que criar nada, muitas vezes é mais traduzir para a própria pessoa aquilo que ela já está buscando, aquilo que ela já está querendo. E às vezes até a correria do dia a dia, enfim, os problemas pessoais que todo mundo tem, acabam fazendo com que a gente não enxergue, assim, né? Então, apesar da gente nunca ter se visto ao vivo, né, Matheus? Acaba criando um relacionamento, né? Nada mais é do que isso, um relacionamento de confiança, de compromisso. Inclusive, essa é outra característica que eu quero colocar na nossa cartinha dos princípios, né? Que é o compromisso em estar ali pela pessoa, né, em dar retorno mesmo que não consiga dar na hora, enfim, se fazer um verdadeiro mentor para aquele ser humano que confiou em ti para essa função. Né? E acabou de aparecer mais um traço, porque para você conseguir traduzir, você tem que ser empática, você tem que entender o que ele pensa, não é? Além de entender o que ele sente. Então, isso é mais um traço, né? Ou seja, se o mentor consegue passar da maneira como ele age com as pessoas, mas como ele fala normalmente, né? Se ele consegue mostrar que é empático, mais um traço se agrega para ele, para a imagem dele, para a marca dele. Vou colocar na nossa cartinha, viu, Marcos? Marcos, você está responsável pela relatoria da carta. Não, contem comigo para a cartinha, adorei a ideia. Inclusive, Paulo, só para complementar, né, antes da gente conversar aqui com o Matheus, eu estava te ouvindo falar, e agora também tu dizia para ele, né, inclusive dar um abraço, que muitas vezes ali no paciente do consultório a gente não consegue. Eu vivi uma experiência muito marcante para mim, assim, né, em abril eu perdi meu pai, ele faleceu, e a minha mentorada foi no velório. E aquilo para mim foi uma das primeiras a chegar, inclusive. E aquilo para mim foi tão bonito, para dizer o mínimo, né? Claro que o meu vínculo com ela é de mentora e mentorada mesmo, assim, não dá para dizer que somos amigas íntimas, né? Mas desenvolvemos um carinho muito especial uma pela outra. E ela foi uma das primeiras a chegar, ficou, claro, um pouquinho ali, até era horário de almoço e tudo. Mas ela se fez presente e é uma coisa que com certeza eu nunca mais vou esquecer. Assim como estive presente, né, com ela no lançamento da clínica dela, ela é dentista. Então, assim, é isso, é chorar as dores e comemorar as alegrias. Claro, sem misturar, né? Mentoring é uma coisa, terapia é outra. Muitas vezes o mentorado mistura, mas o mentor nunca pode misturar, né? Nesse caso, existe uma hierarquia, né? Acho que talvez seja o único caso, né, Paulo? Mas a gente tem que realmente lembrar a pessoa que, por mais afinidade que a gente tenha com ela, seria leviano da nossa parte. E eu, até complementando, também já fiz isso, viu, Paulo? Também já encaminhei para a terapia. Eu brinco que várias mentoradas minhas se separaram. Então, no início, meu Deus, no início eu surtei. Eu pensei, o que eu estou fazendo? Que eu estou fazendo essa mulherada toda se separar? O que está vendo? Onde é que eu estou errando? Até que a minha psicóloga, né, levei isso para terapia, para vocês verem como estava me incomodando. E ela me falou, Paula, as pessoas não têm o hábito de se repensar. No momento que começa, não para. Então, tu está fazendo elas se repensarem, na maioria das vezes, profissionalmente. Mas isso mexe em coisas muito mais profundas. Então, tu não está fazendo elas se separarem. É que as coisas ali precisavam ser mexidas e a solução que elas encontraram foi essa. Pois mas, né, não é contigo. Lembrando que o método que nós adotamos começa com autoconhecimento, né? Nenhum Exatamente. processo de desenvolvimento existe sem autoconhecimento, um mínimo. Então, às vezes, com um mínimo de autoconhecimento, a pessoa se redescobre, né? Se enxerga, né? E começa, né, a separar as coisas da vida, né? E, às vezes, gera mesmo a separação. Eu já tive casos assim, né? De homem.
homem, que terminou se separando, porque era o que ele precisava para conseguir o que queria. E claro que se ele achou que deveria se separar, porque achava que, em termos de valor para ele, né, o casamento não valia tanto quanto seus projetos futuros. Né? Acho que não estava valendo muito a pena não ter que se casar. Sim. Bom, mais alguém que quer participar? Estamos já chegando ao fim. Passou rápido, né? Passou rápido. Gente, então... Sou rápido, viu, Paulo? Mas aqui eu já anotei tanta coisa que eu estou com o dedo doendo. Vocês falando e digitando aqui em paralelo. Muito bom. Então, primeiro de tudo, agradeço a Paula, né, pela presença, pela participação, pelo estímulo que dá para a gente, né? De pensar em tanta coisa interessante, né? O evento foi... Adorei, né? Adorei. Porque principalmente me colocou para pensar também, né? Isso para mim é muito bom. Agradeço a presença de todos, agradeço muito a quem veio pela primeira vez. Os eventos são assim, né? São bem à vontade, a gente começa com 1 ou 2 perguntas, não é? Uma pessoa é convidada para ser, digamos assim, o foco, né, da roda de mentoring, mas, assim como todos os bons mentores, né, essa pessoa não precisa ser a estrela central do processo e pode partilhar o seu tempo, né, na medida em que partilha os seus conhecimentos. Então, é isso. A roda de mentoring tem a intenção de ser exatamente o que vocês acabaram de assistir. É exatamente isso. É uma roda, né? Todos participam. E fecha-se a roda, né, e gera-se aquele movimento. É muito bom. Então, gente, muito obrigado. Paula, muito obrigado. Não vou citar o nome de cada um aqui, tá? Paulo, quero te agradecer também mais uma vez pelo convite, né? Dizer para o pessoal que eu espero ter auxiliado, que eu fico à disposição. Para mim é fundamental, realmente, é uma característica, né, do mentoring. Eu acho que é sempre importante a gente lembrar que todo convite que a gente aceita é uma oportunidade da gente se colocar a serviço das pessoas, à disposição das pessoas, mas também um momento para que a gente possa aprender, né, com os outros. Quero deixar para vocês, né, uma mensagem, uma frase que eu adoro, que é da Clarice Lispector, que é: eu te invento, ó realidade. Então, para mim, essa frase ela é muito pequena, simples, mas muito profunda. A gente sempre tem o poder, né, de inventar, de transformar a nossa realidade, por mais dura, por mais difícil que ela muitas vezes seja. E quero dizer para vocês, o Paulo me acompanha, sabe, né, o Matheus também, que tudo comunica, né? Então, ele brincou comigo no início, a gente acabou não explicando, mas é porque esse é um bordão que eu falo, né? Que é a base do branding pessoal, na verdade. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente compartilha, está contando a nossa história, está contando o que a gente acredita, está contando o que a gente espera do mundo e o que a gente se dispõe a fazer por ele. Então, espero que vocês levem isso com vocês, né? E, mais uma vez, me coloco à disposição, inclusive para ajudar a montar essa carta, que eu adorei a ideia, viu? Acho que foi do Marcos, né? Muito bom. Paulo, você é inspiradora, Paula. Você é inspiradora. Obrigada de coração. Ei, Paulo, a gente pode mudar o nome de roda de conversa para ciranda. Pronto, é uma ciranda. Lembra das nossas cirandas? Clássica ciranda é uma ciranda. Existe um programa, antigamente, a Ciranda da Ciência, né? É uma coisa assim. Sim, é verdade. Mas isso faz muito tempo. Isso denuncia, né? Isso me denuncia muito. Pois é, né? Eu só ouvi falar. Pois é. Gente, mais uma vez, muito obrigado, né? Gostaria só de lembrar, finalizando, quem tiver interesse na formação em mentoring, vou aproveitar esse espaço para, no fechamento, falar, né? Temos a última turma do ano na próxima semana, tá bom? Se tiver interesse, procurar. Temos pessoas aqui que vão participar. E quem tiver interesse é só acessar o site. Nas minhas redes sociais tem como acessar tudo, não precisa falar mais nada aqui em relação a isso, tá bom? Muito bom. Então, adorei o evento. Até o próximo. Tchau, Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. pessoal. Obrigado, mestre Paulo. Tchau, Paulo. Boa noite, até mais. Boa noite, gente. Valeu, Paula. Até mais, valeu, prazer.